ouvir a voz do Salvador. Gálatas 4, 4 e 5. Vamos lá? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vamos ler de novo? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Eu vou continuar, porque diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama a Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Eu sempre vou guardar com muito carinho, e tenho falado aqui, a figura importante na minha história, do seu Avelino Rezende e da Sharon e a Dirce. O seu Avelino foi o primeiro missionário que conheci. Eu morava lá no interior do Mato Grosso do Sul, numa colônia nordestina, as pessoas de uma certa ignorância espiritual, e lembro quando criança o seu Avelino pregando, contando histórias. Ele contava muita história quando estava pregando, e agora eu estou sabendo um pouco mais da história dele. Inclusive agora que o presbítero Roque veio aqui, eu tive a oportunidade de conversar um pouco mais sobre a história do seu Avelino. O seu Avelino era uma pessoa da igreja que se dedicou ao trabalho missionário, e trabalhou na junta de missões, então saía falando do Evangelho de Jesus, e foi onde eu ouvi pela primeira vez, quando criancinha. Depois, um pouco mais velho, já com 7 anos, aí eu conheci o Evangelho de vez, através das missionárias Sharon, uma americana, e Dirce, uma brasileira que trabalhava com ela, e pelo que eu sei, ainda está viva até hoje, trabalhando nos Estados Unidos. Lá eu tive a oportunidade de ouvir aquelas historinhas, as historinhas que se contam da Bíblia, que às vezes nós adultos ficamos aqui e não temos noção do que significa aquelas crianças estarem ali na sala, ouvindo agora aquela historinha, que a gente canta nos hinos: conta-nos a velha história do grande Salvador, aquela historinha, uma historinha batida e recontada, de que Jesus morreu na cruz, para resgatar-nos dos nossos pecados, para que nós sejamos livres da condenação eterna, e que nós sejamos salvos eternamente em Cristo. Então, naquele período, aquelas historinhas eram contadas, crianças brincavam, e talvez eles não tinham noção do que aquela historinha ia causar no meu coração. A minha irmã esteve aqui agora, e estava contando lá na casa da Paizinha, um pouquinho da história do que aconteceu, e aquilo foi tão impactante na minha vida, que nunca mais eu consegui deixar. E já tentei, confesso para vocês, que algumas vezes o mundo limitador que a igreja tem sobre a vida da gente, tolindo a gente de algumas coisas, de algumas liberdades, já me incomodou profundamente, mas eu não consegui sair nunca mais. E agora a gente canta que agora eu não vou desistir nunca mais, porque o Evangelho de Jesus é tudo o que a gente tem para a nossa vida. A Bíblia fala de um tempo, da plenitude do tempo. A palavra plenitude é como se fosse para encher um navio. Alguém que tinha de encher o navio foi lá e encheu tudo. Alguém que fosse encher um copo e foi lá e encheu o copo todo. Uma mulher grávida que estava esperando o período de ganhar neném, e agora chegou o período, completou o tempo. Quando completa o tempo, acontece. A Bíblia diz que na plenitude do tempo, ou seja, no tempo certo, a Bíblia na linguagem de hoje diz no tempo certo, no tempo cheio, a hora que completou, o Senhor enviou. Jesus Cristo foi mandado por Deus com uma missão.
Jesus Cristo foi o primeiro missionário da igreja cristã. A gente, portanto, precisa aprender a olhar para Jesus e entender: Jesus é o meu missionário modelo. Jesus é o nosso missionário modelo. Ele foi enviado por alguém. Essa que é o sentido básico de um missionário. É aquele que é enviado por alguém com uma missão. Jesus foi mandado por Deus. Havia uma promessa feita lá no passado e agora a promessa tinha que ser cumprida e Jesus foi enviado por Deus. Eu tenho um temor muito grande de que esse mundo tão secularizado, um mundo onde tudo vale aquilo que é secularizado, aquilo que é de fora da religião. Essa semana eu tive a oportunidade de assistir uma cena de novela, não sei como é que é o nome da novela, mas eu sei que é a novela que tem o Antônio Fagundes, né? E vi uma aula muito bem dada. Fazia muito tempo que eu não vi uma aula tão bem dada. Uma aula muito bem pensada por uma pessoa que parou, pensou, criou e foi lá e colocou as pessoas para encenarem aquela aula. Quase que é bom ser homossexual. Então foi apresentado e uma família, como é que uma família tem de receber, e como é que vai ser legal, e como é que todo mundo vai se amar, e como é que vai ser muito bom. Agora tudo que vale é o secularizado, é aquilo que está lá fora, é aquilo que é colocado lá fora. Eu morro de medo da igreja perder a noção do que é o sagrado. Morro de medo da religião perder a noção do sagrado, e a religião não compreender o que significa Jesus. O que significa a cruz? Eu tenho muito medo da gente perder a noção do que significa isso que o apóstolo Paulo estava falando, na plenitude do tempo. A gente vivia os rudimentos do mundo, uma espiritualidade mal desenvolvida ainda, mal compreendida ainda, mas na hora que chegou a plenitude, Deus enviou Jesus, o nosso modelo de missionário. Modelo primeiro porque ele se contextualiza absolutamente com a realidade humana. Jesus se contextualizou, Jesus se misturou com a realidade humana. A Bíblia fala que ele foi enviado, nascido de mulher. Jesus poderia ter aparecido aqui, do nada, talvez como uma espécie de Melquisedeque, sem história, sem descendente, sem ninguém antes. Mas foi do propósito do Senhor que Jesus viesse e se contextualizasse absolutamente com todas as realidades humanas. Foi necessário que Jesus tabernaculasse, que Jesus morasse, que Jesus habitasse, que Jesus percebesse o que é um ser humano. Era necessário que Jesus viesse viver todas as realidades do ser humano, com exceção do pecado. Então Jesus veio e foi gestado na barriga, e viveu todas as situações de uma criança dentro de uma barriga, as angústias, os medos, todas aquelas situações de aperreios que uma mãe passa e uma criança também experimenta dentro da sua barriga. Jesus viveu tudo direitinho, nasceu criança. Eu não sei se bateram no bumbum dele quando nasceu, porque eu não sei como é que era, né? Mas viveu tudo que o humano viveu. É isso que João diz assim: o verbo, aquela palavra dita, o logos, aquela essência que era muito mais do que uma palavra simplesmente, era uma palavra especial, uma palavra que tinha todo um cunho que naquela época já se considerava como se fosse alguma coisa filosófica. Agora o apóstolo João vai pegar e vai falar assim: a palavra, o logos, o verbo de Deus, aquilo que um dia Deus falou, agora se encarnou, veio aqui, viveu aqui, experimentou aqui. Sabe, o escritor dos Hebreus diz assim: aquele que sabe o que é padecer. Jesus viveu aqui na terra e experimentou as minhas dores. A Bíblia fala pelo menos de uma vez em que Jesus chorou quando viu um amigo morto. Talvez Jesus tenha sofrido quando alguém foi embora. Talvez Jesus tenha sofrido por ver alguém brigando.
Talvez Jesus tenha sofrido por várias coisas. O que é importante para a gente entender é esse aspecto. Jesus veio viver a minha realidade. Jesus sabe o que é ser humano. Jesus sabe o que você passa. Jesus sabe o que você experimenta. Jesus sabe o que o ser humano é na sua essência e na sua realidade. Por isso ele é o nosso modelo de missionário. É porque ele não ficou indiferente às nossas dores e veio aqui de repente contar uma historinha para nós, para dizer assim, eu vou morrer por você. Não, Jesus veio aqui e veio experimentar a minha vida. Jesus veio experimentar a tua vida. Jesus é um de nós. Aliás, a Bíblia vai dizer que ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso primeiro irmão dessa nova família. Jesus é um de nós. Jesus sabe o que eu sou, Jesus sabe o que eu passo, Jesus sabe o que é ter mãe, Jesus sabe o que é ter pai, Jesus sabe o que é ter primo, Jesus sabe o que é ter um primo querido, que morre inclusive lá na prisão por causa dele. Jesus sabe. Eu tenho um primo querido, mesma idade que eu, nós fomos criados assim, bem próximos. Com 30 anos, eu tinha 30 anos, estava aqui um dia, quando eu recebi uma informação que ele se pendurou numa corda lá e morreu. Jesus teve primo, Jesus experimentou toda a minha realidade, toda a tua realidade. Irmãos, é preciso que a gente pegue essa primeira lição. A igreja de Deus é missionária. Eu sou missionário. Você é missionário. Você que já foi alcançado pelo Evangelho de Deus, você é um missionário. Você que já foi alcançado pelo Evangelho de Deus, você é uma missionária. Você tem uma missão. Você já é enviado por Deus para fazer algo. E você não pode ficar alheio ao que está acontecendo na realidade de quem está lá fora. Eu não posso ficar alheio ao que está acontecendo na realidade de quem está lá fora. Eu não posso ficar alheio ao que está acontecendo no teu coração, nem você ficar alheio ao que está acontecendo no meu coração, porque nós somos enviados por Deus para estar entre os homens e mulheres, experimentando as suas dores e as suas agonias, para poder trazer a essas pessoas a mensagem do Evangelho. Aliás, alguém já disse que coração que não é missionário, é campo missionário. Ou eu entendo que Jesus foi enviado por Deus para vivenciar a realidade humana, para trazer uma mensagem, ou eu ainda não fui alcançado pelo Evangelho, e portanto eu sou campo missionário. Eu preciso aprender a me envolver com a realidade dessa cidade. Eu preciso me envolver com a realidade do meu bairro. Eu preciso me envolver com a realidade do meu vizinho. Eu preciso me envolver com a realidade da minha família. Eu preciso me envolver com essa realidade humana na qual estou inserido, porque sou missionário de Deus. Você também. Sabe o que acontece, irmãos? Durante muitos anos, agora não, mas durante muitos anos a igreja ficou meio como um gueto, meio escondido, que pagava algumas pessoas para irem fazer, mas que os irmãos ficavam meio fechadinhos no mundo, e era quase que proibido a gente ter amizade com alguém de fora, era quase que proibido a gente ir na festa de alguém de fora, era quase que proibido a gente convidar alguém de fora para os nossos aniversários, e os nossos aniversários eram nossos aniversários e para nós mesmos, e a festa de casamento de alguém, se não fosse da nossa igreja, nós não iríamos, porque a gente começou a achar que a igreja era um gueto, que a igreja era uma coisinha separada, que a igreja era um grupinho de irmãos estranhos, esquisitos, que não se envolviam com a realidade. Jesus não largou o esplendor da sua glória, como diz o hino, para vir para um lugar onde tudo estava muito legal, não, ele veio para viver a nossa realidade. Jesus sabia da minha condição, sabia da tua condição, e não fez questão de ficar longe da nossa condição. Ele encarnou a divindade, entendeu que era essencial viver aqui e deixou esse modelo para a igreja. A igreja não pode ser um instrumento feito para si mesmo. Hoje estava tendo reunião e marcado para o trabalho que vai começar lá no Mariana.
E a igreja vai precisar compreender que aquele projeto é um projeto dela. E quando a gente falar igreja, nós estamos falando de cada pessoa que frequenta essa igreja. Aquele projeto é um projeto meu e teu. O Mimica, que está lá entre os índios e que a igreja tem um papel no ministério dele, é uma responsabilidade minha e tua. A igreja lá do Lago do Urapiara é uma responsabilidade minha e tua. O Nildo que está lá no seminário é uma responsabilidade minha e tua. O Aponian, daqui uns tempos eu vou dar uma pelada, daqui uns tempos tu vai chegar aqui, eu vou pegar no domingo à noite e vou perguntar assim, quem é membro da igreja fica em pé. Daí a pouco eu vou perguntar assim, quem é membro da igreja e já foi lá no Aponian, se senta. Que é para poder a gente ficar com vergonha de dizer assim, rapaz, a igreja tem uma congregação, eu não fui lá ainda? Porque eu quero fazer missão na África, eu não sou capaz de fazer missão, dá para ir a pé ali na Aponian? Eu preciso compreender que não posso ficar restrito a esse espaço apenas, a esse grupo apenas, porque se Jesus resolvesse viver restrito ao seu grupinho lá no céu, não tinha vindo experimentar a minha e a tua situação. Jesus vem, se envolve com a nossa situação e sabe que o seu papel é resgatar-nos da nossa condição de condenado. Ele reconhece a nossa estrutura e vem resgatar-nos da nossa condição de condenado. Eu sempre temo isso, essa é a minha sensação. A minha sensação, às vezes, é que a gente convive com pessoas e que as pessoas não entendem que elas estão condenadas eternamente à separação de Deus. Parece que se a gente fala assim, olha, você está condenado eternamente à separação de Deus, porque você tem uma dívida com Deus, e a dívida só pode ser paga com a sua morte. Tem gente que ainda não entende isso, ela acha que a morte é essa morte, é a morte de agora, dessa que tem na terra. Ela não entende que a morte é uma separação eterna de Deus. Ela não entende que a dívida que ela tem, é uma dívida que a lei condena, porque a lei mostra que ela é pecadora. Ei, o ser humano é pecador, eu sou pecador, você é pecador, nós temos uma dívida com Deus. Nós temos uma dívida com Deus que alguém precisa pagar a nossa dívida, senão haverá condenação eterna. Não, isso não dá para entender ainda, é preciso que a gente fale em inferno. A pessoa vai para o inferno, como a nossa mente secularizada não entende mais o que é inferno, a gente fica tentando imaginar o lugar com um monte de foguinho, com coisa parecida, a gente não entende que nós estamos falando de uma separação eterna de Deus. E aí, o apóstolo Paulo fala que ele nasceu de mulher, ou seja, viveu a realidade humana, ser humano limitado, sob a lei. Jesus veio e se submeteu à lei sem cometer pecado, e diz assim, para resgatar o que estavam sob a lei. Irmãos, a palavra resgate, dá o sentido de mercado, algo que se faz no mercado, era alguma coisa para se comprar lá no mercado. Era uma dívida que a gente tinha e alguém está no lugar ali e ele vende alguma situação específica, entra naquela situação que está para poder pagar a culpa do outro. Eu sou culpado, você é culpado, você não tem possibilidade alguma de eternidade na presença de Deus, se Jesus Cristo não pagar o teu pecado. Se isso não fizer tremer o coração do ser humano, se isso não fizer o ser humano parar diante de Deus e pensar, Senhor, eu não quero viver separado eternamente de Ti. Se isso não fizer o ser humano parar para poder compreender o que significou o resgate de Cristo na cruz e entender que o homem não faz nada para pagar, eu nunca vou conseguir pagar, a minha igreja nunca vai conseguir pagar, ninguém vai pagar por mim, e eu não tenho que pagar nada de mim mesmo, porque Jesus Cristo veio na cruz para resgatar os que estavam sob a condenação da lei. Jesus Cristo morreu por você.
E Jesus sabia que ele precisava vir para libertar você. Jesus veio por amor a você. Jesus veio e pagou na cruz a condição de pecador que era tua. Jesus vem viver a realidade humana e Jesus vem resgatar o homem da sua condenação espiritual. Olha, eu sou muito ligado, vocês sabem disso, eu sou muito ligado nessa questão de a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar o pobre, o sofrido, o injustiçado, aquele que não tem a mesma possibilidade que outro tem, aquele que não tem a mesma oportunidade que outro tem. Mas irmãos, isso é só um sinal do amor de Deus. Eu posso ir lá no Mariana ou lá em Moçambique e encontrar alguém passando fome e eu preciso ir lá e partilhar do pão com ele. Mas eu preciso compreender que a essência é: aquela pessoa precisa ser resgatada do poder do pecado. Não adianta nada a igreja perder de vista a noção de que o homem está condenado. Na hora que eu pensar alguém muito querido para mim, e essa pessoa ainda não conheceu o Evangelho, eu preciso compreender que essa pessoa precisa ser resgatada. Quando Jesus veio, ele sabia que as pessoas precisavam ser resgatadas, alguém precisaria pagar a conta dela. Irmãos, olha, o resto é resto, sabia? O resto é resto. Como é que a igreja canta, como é que é a placa da igreja, como é que é o jeito da igreja, como é que é o líder da igreja, isso tudo é bobiça, sabia? Tudo é bobiça. Porque eu sou da igreja fulano de tal, porque a igreja fulano de tal não sei o quê, porque o fulano de tal não sei o quê, tudo bobiça, tudo correr atrás do vento. Se o homem não entender, e se o homem não for resgatado pelo sangue de Jesus, nada disso se aproveita. Porque assim, eu não gosto do Papa. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu não gosto da igreja fulano de tal. Cuidado. Sabe por quê? Porque se o irmão que você não gosta, se o Papa, se o pastor fulano de tal, se alguém que você não gosta, se ele for resgatado pelo Evangelho, você goste ou não goste, irmão, ele vai para o céu, cara. Goste ou não goste. Se você não for resgatado, você vai ser condenado eternamente, gostando ou não gostando do outro. A essência não está no concordar ou não concordar com alguém, a essência está de que o homem está condenado pelos seus pecados, e Jesus Cristo foi enviado para cumprir uma missão de resgatar, de pagar uma culpa que é nossa. Jesus é modelo de missionário porque ele se contextualiza com a nossa realidade. Ele é modelo porque ele vem resgatar o homem da sua condenação sobre o pecado, e ele é modelo porque transforma a realidade espiritual de cada um de nós. Jesus não vem aqui e olha para o Guilherme e faz uma anamnese na vida espiritual do Guilherme, um levantamento histórico da vida espiritual do Guilherme, e chega à conclusão: Guilherme, tá feio, cara, você vai ser condenado. Não, Jesus vem e diz para o Guilherme: Guilherme, está feio, cara, está pior do que você pensa. Você é bonitinho não é uma expressão legal, né? Você é lindo, você é um amor, como diz a historinha lá. Você é perfeito, cara, você é muito inteligente, você é boa gente, né? Já começou o que a gente estava profetizando, as meninas já vão começar, né? Um tempo atrás a gente falava aí, já começou.
Mas querido, se o sangue de Jesus não passar sobre a sua vida, você é condenado eternamente. E aí Jesus vem e diz assim: eu vou pagar na cruz, eu vou cumprir essa missão. O versículo de número 5 diz assim: para que recebêssemos a adoção de filhos. Guilherme, você é nada, cara. Você é nada. Irmãos, tem uma coisa que a humanidade precisa entender: o ser humano é nada. O ser humano é nada. O ser humano é vermezinho. O ser humano é uma passagem curta, de 60, 70, 80 anos, alguns outros muito menos. O ser humano é nada. Toda essa força, toda essa beleza, toda essa inteligência, todo esse vigor é nada. Eu estou com não sei quanto tempo com a dor no braço aqui, um negócio aqui, porque eu estou ficando velho, cara. Olha, você é nada. Está envelhecendo, está morrendo todo dia está morrendo. Hoje está mais velho do que ontem, e se não morrer de uma vez hoje, de madrugada, amanhã vai estar mais velho do que hoje. Toda essa força, toda essa beleza, nada, toda essa inteligência, toda essa capacidade do homem, nada. O homem é nada. Tem um escritor no Brasil que gosto muito dele, ainda que não concorde com tudo, mas eu admiro profundamente a vida dele. E ele partilha muito sobre isso, chama Rubem Alves, e ele partilha muito sobre isso, né? Ele está vivendo agora a agonia da velhice, e ele vai morrer. Toda aquela inteligência acumulada, toda aquela experiência acumulada, vai morrer. Daqui a um tempo eu vou falar assim: gente, o Rubem Alves morreu. Teve um tempo que eu achava que o Oscar Niemeyer não ia morrer, mas morreu. Morreu Gentil, vai morrer, todo mundo vai. O Gentil vai demorar um pouquinho mais, né? Às vezes a minha sensação é que o Gentil não vai morrer. Cada vez que eu vou lá no campo e eu vejo o Gentil correndo, eu falo: rapaz, o Gentil não vai morrer mais não. Vai! Todo mundo vai morrer, sabe por quê? Porque o ser humano é nada. Às vezes existe uma arrogância no ser humano, mas ele é nada. Ele só tem sentido no dia que o propósito da missão do nosso missionário acontecer, no dia em que a vida do ser humano é resgatada, e ele é adotado como filho. A Bíblia fala que Jesus morreu para que nós recebêssemos a adoção, e a adoção não é alguma coisa que a gente consegue, a adoção é uma coisa que a gente ganha. O verbo aparece num tempo passivo para dizer assim: agora, Guilherme, você já foi adotado, bicho, agora você está, bicho não, irmão, agora você está adotado de uma vez por todas. Agora você já está adotado como filho de uma vez por todas. Sempre me lembro da Cristiane, a minha irmã, nascida na casa da parteira, no fundo da minha casa. Linda. E quando a Cristiane nasceu, lá no interior de cultura nordestina, né? Quando nasce, solta fogos. Então não estava previsto que ia chegar uma mulher grávida lá, e aquela mulher chegou, e daí a pouco soltaram fogo. Minha mãe falou: gente, nasceu alguém. Minha mãe tinha aquela curiosidade, já saiu, tinha um portãozinho na balaústra lá da minha casa. Minha mãe abriu, já saiu, chegamos, estava a Cristiane linda, e a mãe disse assim: olha, eu não quero, e todo mundo ficou sem saber o que fazer, e a parteira disse assim: olha, dona Zanira, a filha que a senhora queria. E minha mãe foi lá e viu a menina, encantou-se com a menina, foi lá para minha casa e falou com meu pai, falou com a minha irmã. Eu era criança, tinha 7, 8 anos, e falou com a minha irmã. E aí meu pai falou assim: eu não quero, já tem filho criado, já tem problema demais, eu não quero. E aí a minha mãe falou que não, porque precisava, porque ia ser bom, porque a mãe não queria, porque a menina não tinha roupa. Meu pai falou: vai lá, compra roupa, bota na menina e deixa lá. Minha mãe foi lá com a minha irmã, comprou algumas roupinhas, foi lá, botou na menina, arrumou a menina, levou a menina embora para casa. Algumas horas depois meu pai chegou em casa, estava a menina lá.
Meu pai não era muito de falar, ficou por lá, não falou nada, e ficou aquele desconforto. No outro dia de manhã, meu pai saiu e pegou um ônibus, lá só tinha um ônibus que ia para a cidade, era um ônibus que o cobrador era o Eliseu da Silva, aqui, que vocês conhecem, né? Era um ônibus, meu pai foi lá na cidade, antes de sair, perguntou como é que vai ser o nome da menina. A minha mãe falou assim, Joelma. A minha irmã falou assim, não, Cristiane. Vai ser Joelma ou vai ser Cristiane? Não, Joelma, não, Cristiane. Então vocês resolvam aí. Foi embora e chegou lá, registrou. Naquela época, no interior, não tinha negócio de juiz, de adoção, nada. Foi lá e registrou lá, Joelma, Cristiane Vidal Flores. Botou os 2 nomes nela, chegou em casa com a certidão de nascimento e disse aí, ó, tá aí, pronto. A Cristiane foi adotada. 2 dias de nascida. Adotada. O George nós adotamos, mas só no sentimento. Agora ele vai embora, porque foi adotado só no sentimento. Eu queria que eu tivesse caprichado nesse negócio antes, e tivesse adotado no documento para poder ver. Irmão, você não foi adotado no sentimento. Você não foi adotado no sentimento. Jesus diz assim, todo aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora, e ninguém jamais me arrebatará da minha mão. Você não foi adotado no sentimento, você foi recebido como filho. O Espírito Santo de Deus foi enviado, depois que ele foi, o versículo sequente vai dizer, o Espírito Santo de Deus foi enviado para a sua vida, e você agora é feito filho de Deus, e você pode olhar para Deus e chamá-lo de paizinho, de Abba Pai. Pai querido, você é meu pai, agora ninguém nunca mais te arrebata da mão do Senhor. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, precisa entregar, porque Jesus foi enviado para resgatar você. Jesus foi enviado para morrer na cruz por você. Jesus foi enviado para tirar você do peso da condenação, resgatar a sua vida e fazer de você um filho ou filha dele. Agora, se você já foi feito filho, irmão, entenda que tem alguém do seu lado, fora daqui, precisando desse resgate, dessa experiência no coração de dizer, eu sou filho de Deus. Olha, igreja não foi chamada para outra coisa que não isso. Qualquer outra coisa que formos fazer precisa estar a serviço disso. É isso que queima o coração de um missionário. É isso que faz com que o Luiz venha lá de Belo Horizonte, é isso que faz com que a Leninha venha lá da Paraíba, é isso que a Leninha estava perdida lá no meio do mato procurando o índio, né? E o Luiz chegou aqui, depois ela veio. Olha, o que estava fazendo a Leninha perdida no meio do mato procurando o índio lá, é essa consciência de que onde tem uma pessoa, tem alguém precisando ser resgatado pelo Evangelho. Isso é missão. É isso que moveu o coração do seu Avelino, é isso que moveu o coração da Sharon e da Disse. É isso que alcançou o meu coração quando eu era criança. Nós temos esse mês, durante todo esse mês, nós vamos estar desafiando o seu coração a entender que você ou é um missionário, ou é um campo missionário. No último domingo, no último sábado, nós vamos fazer uma programação com os missionários que trabalham em alguma junta de missões aí, que vive aqui com a gente vai fazer um carinho com eles. Mas, no último domingo, eu vou fazer apelo. Agora, antigamente, pessoal, tem gente que acha estranho que eu falo no início do culto que eu vou fazer apelo no final. Agora eu estou fazendo 3 domingos antes. Eu vou fazer no dia 20 e pouco, se Deus deixar vivo, eu vou fazer apelo. 2 apelos. 2 apelos. O primeiro apelo é: quem ainda não entregou sua vida para Jesus? Quem ainda não fez um compromisso pessoal com Jesus para dizer, Senhor, eu quero que o Senhor resgate a minha vida. Eu sei que o Senhor foi enviado pelo Pai, eu quero que o Senhor resgate a minha vida. O segundo apelo vai ser assim: quem ainda não se consagrou da sua vida, dos seus bens, da sua família, do seu tempo, para dizer, Senhor, eu vivo para ser missionário. Quem vai querer fazer? Eu vou fazer 2 apelos. Porque quem não é missionário é campo missionário. Jesus Cristo veio e é o nosso modelo.
Ele saiu e foi lá viver a realidade do outro, para resgatá-lo. E agora eu não preciso resgatar mais ninguém, porque Jesus já resgatou. Mas eu preciso dar àquela pessoa a consciência de que ele é filho e que ele é filha. Eu quero convidar você para a gente cantar essa música. Deus enviou seu filho amado. E a gente vai cantar lembrando disso. Jesus foi enviado por mim. Jesus morreu naquela cruz por mim. Eu quero levar essa mensagem a outro. Vamos ficar em pé para a gente cantar? Deus enviou